Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova número um desse mini curso preparatório para o exame da ordem e esses conteúdos todos aí, certo? De uma grande aula, mas já a gente consegue entender por aqui, né? Lendo o materialzinho, né? Fazendo as questões, ajuda bastante. Aqui fiz uma comparação, pessoal, né, dos níveis, né, de abrangência federal, estadual e municipal. E coloquei aqui, no caso, a força de um procurador-geral da República, que é a federal, justiça estadual, e o promotor de justiça, Conselho Federal da B, Conselho Seccional e Subseção, Confederação Sindical, Federação e Sindicato. Isso aqui tudo é para mostrar que, de certo modo, quando você tem ali a prioridade no tratamento da educação, fica a cargo de quem? Ah, a gente pensa o seguinte: pensa que o Estado fica com o ensino médio no meio, né? O ensino superior fica com a União e o ensino, a base infantil, fica ali com o município. A prioridade de tratamento é municipal, né? No caso de conteúdos de ensino fundamental. Tá bom? Fundamental, município, estadual, ensino médio, e a União, ensino superior. Seria mais ou menos isso. Tá bom? Falamos aqui que o ensino fundamental é regular, será ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas, obviamente, elas devem ter direito de aprender nas suas línguas maternas. Professores estrangeiros podem dar aula em faculdades brasileiras e o ensino confessional é você saber que o Brasil é um país laico, muito embora nós tenhamos Natal e Páscoa, a gente mesmo assim permite que você acredite no que você quiser. Por isso que pode ter o ensino ali especial entre línguas de origem africana materna, línguas de origem oriental, tais como o budismo. Também você pode aprender outras coisas que não seja somente o cristianismo, certo? Então essa é a nossa lógica aqui, tá bom? Depois falamos um pouco sobre a súmula vinculante para trazer à baila alguns outros conteúdos. A súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública nas esferas federais, estaduais e municipais, só não vincula a função legislativa dos poderes. Então não vincula o poder executivo na medida provisória e não vincula o poder legislativo na sua função legiferante. Tá bem, pessoal? Lembrando também que o 444 ele faz a DEI diretamente no Supremo Tribunal Federal. E além disso, também ele, o 444, ele pode pedir a edição, revisão e cancelamento de uma súmula vinculante, tá? Olha só, o 444 também pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Deixa eu me colocar aqui ao lado para não atrapalhar. Quem é que pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante? É o 444, Defensor Público da União, e os tribunais. Tribunais, no caso, o próprio STF, né, de ofício, porque o STF, ele é um tribunal. STF, STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça, TRF, TRT, TRE e o Tribunal Militar. Então, os tribunais, eles podem também pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante. Outra coisa importante que nós temos, pessoal, é a expressão reclamação constitucional. A reclamação constitucional serve justamente quando você não respeitar o teor de uma súmula vinculante. Tá bom? Olha só. A reclamação constitucional, você se vale dela quando alguém não respeitar uma súmula vinculante. Por exemplo, aqui temos a súmula vinculante 14. O delegado de polícia, ele é obrigado a permitir que o advogado acesse os autos do inquérito, né? Documentos já que fazem parte dos papéis ali do inquérito policial, o advogado tem acesso direto a eles, tá bom? Caso seja negado, cabe reclamação, porque isso é um ato do Poder Executivo que não respeitou o conteúdo de súmula vinculante. Também temos isso com relação aos atos judiciais, né? Decisão judicial aqui também, né? Salvo se tiver transitado julgado, decisões judiciais também devem respeitar a súmula vinculante. E se não respeitar, nós temos ali também a reclamação constitucional. Então, tanto de atos judiciais quanto atos administrativos. Aqui, exemplo da súmula vinculante número 11, né, pessoal? A algema não pode ser utilizada. A reclamação constitucional é para mostrar para o STF que as pessoas não estão respeitando a súmula vinculante. Se as pessoas não respeitarem a Constituição Federal, pessoal, aí não cabe reclamação, cabe a DI, cabe a DPF, tá? Não cabe reclamação. A reclamação constitucional é quando alguém desrespeita o teor de súmula vinculante. Se desrespeitar o teor da Constituição Federal, aí cabe a ADI, tá bom? Aí cabe a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade. Também vimos aqui a reclamação, ela também serve para preservar a competência dos tribunais, tá bom? Olha só, nós sabemos que no processo do trabalho, se a parte que perder fizer um recurso ordinário e o recurso ordinário não subir, cabe agravo de instrumento, negócio segmento, agravo de instrumento. Também temos que, no processo penal, se a parte fizer apelação e a apelação não subir, cabe recurso em sentido estrito. Se o recurso em sentido estrito não subir, cabe carta testemunhável. Se o agravo em execução não subir, cabe carta testemunhável. E no processo civil? No processo civil não, pessoal. No processo civil tem que subir. No processo civil tem que subir a apelação. Por quê? Porque na primeira instância, no processo civil, não tem juízo de admissibilidade. Agora, veja uma coisa interessante, pessoal. A apelação, ela tem que subir. Se ela não subir, cabe reclamação também. A reclamação é a função também, além de quando não se respeita a súmula vinculante, você confessar, né, você levar até o STF o desrespeito, também serve para preservar a competência do tribunal. O Tribunal de Justiça, ele tem a competência ali para analisar
a admissibilidade do caso da apelação. Tá bem? Mesma coisa acontece com a competência do STJ e do STF, pessoal, tá? Para preservar a competência desses tribunais. Beleza? Tivemos um exemplo de uma situação em que um governador foi preso, o juiz mandou prender, né? Aí o governador fez um HC no STJ, só que o HC, né, mandou soltar. Aí o STJ mandou soltar, o juiz falou assim: tudo bem, eu solto pelo motivo 1, mas prendo imediatamente pelo motivo 2. Ó, de certa forma, o juiz brincou com a competência do STJ. Cabia o quê? Reclamação para o STJ para preservar a competência do tribunal. Se mandou soltar, tinha que ter soltado. Tá bem? Depois falamos sobre desapropriação, pessoal, desapropriação urbana e a rural. A desapropriação urbana é nas ruas, né? Que tem pavimentação, ali você tem calçada, você tem o asfalto. Se eventualmente um imóvel seu for desapropriado, né? Desapropriação urbana, você recebe títulos da dívida pública. São papéis que valem dinheiro. Títulos da dívida pública que você resgata em até 10 anos. Isso, obviamente, você resgata dentro do plano de governo do executivo. Tem o plano plurianual, tem a LDO e tem a lei orçamentária anual. E também temos ali a desapropriação rural, títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos. Só que as benfeitorias úteis e necessárias você recebe, né, em dinheiro, de imediato. Por exemplo, os currais que você fez, você recebe imediato, tá? É o pagamento em dinheiro. Acabei falando, né, pessoal, que se você recebe esse título da dívida pública, você tem a possibilidade de fazer uma compensação tributária. A compensação tributária não é automática, você precisa de uma lei que autorize que isso ocorra. Então aí você vai ter depois, né, o post-it da lei autorizativa. A lei autoriza várias coisas. Uma delas, né, é autorizar a criação, por exemplo, não sei se você se recorda, né, da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Então, lei, que lei? A lei, uma lei específica, uma lei ordinária, ela autoriza a criação das sociedades de economia mista e empresas públicas. Autoriza a criação, não são criadas por lei. Autarquias que são criadas por lei. As estatais, a lei autoriza a sua criação, assim como a lei autoriza a compensação tributária. Então, a compensação tributária, o caso de você ter um título de dívida pública e você compensar com o tributo que você deva, isso você não pode fazer a hora que você bem entende, porque o Estado, ele precisa do tributo seu, ele contava com a arrecadação daquele seu tributo, tá bom? Por esse motivo que você não faz a compensação tributária a hora que você bem entende. Ele precisa, né, ter criado uma lei autorizando a compensação tributária. Aqui somente uma reiteração sobre os atos, né, pessoal? Sobre os atos administrativos e os atos judiciais que devem respeitar as súmulas vinculantes. Do contrário, cabe reclamação. Só que atos judiciais que já passaram pelo trânsito julgado não precisam respeitar o teor de súmula vinculante. Também falamos aqui sobre o remédio constitucional denominado ação popular. Qualquer cidadão pode fazer, qualquer cidadão pode continuar, tá bom? E o promotor de justiça também pode continuar. O que ele não pode é iniciar uma ação popular, porque o promotor de justiça ele faz ação civil pública. Lembrando que a ação popular é para proteger o nosso patrimônio, pessoal, patrimônio, né, financeiro, também para proteger, proteger é ótimo, é proteger, para proteger também o meio ambiente. Então, a ação popular serve para isso. Tá bem? Quem pode fazer? Inclusive, uma pessoa acima de 16 anos, mesmo não tendo a legitimidade passiva para as eleições, né? Tem a ordinária, né? A ativa, que ela, o maior de 16 anos pode votar, também pode fazer ação popular, mas ele não pode ser votado, tá? Mas ele pode fazer ação popular aqui, inclusive, lembrando que o meio ambiente, pessoal, tem que ser protegido, tá? Meu patrimônio. Imagina que uma autarquia esteja vendendo os bens sem licitar. Cabe ação popular para proteger o patrimônio, porque tem que licitar devido à logística da melhor proposta. Também, também vimos aqui, né, a demonstração que nós temos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e o mandado de junção, que são os remédios constitucionais. A ação popular é um outro caso desse daí. Tá bem, gente? Falando sobre o caráter dúplice das ações do controle de constitucionalidade, caráter dúplice é o seguinte: você faz uma ADI, né? Se você ganhar a procedência da ação, a lei não presta. Se você perder, a lei presta, tá bom? E a mesma coisa com a ADECOM, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, você leva até o STF uma lei que, de certa forma, você acredita que ela está correta, mas está tendo aqui uma divergência jurisprudencial na primeira instância. Por este motivo que você quer acabar com esse tipo de problema, você não quer uma dúvida sobre quem é que vai aplicar o teor da lei ou não. Você quer que todos apliquem o teor da lei, por este motivo você faz a ADC. Não você, né? O 444, 4 meses, 4 pessoas e 4 entidades. Lembrando da legitimidade ordinária, né, universal, perdão, e lembrando da legitimidade que tem que demonstrar pertinência temática. Então, se você fizer uma ADC e perder, pessoal, a lei é declarada inconstitucional. Se você tivesse deixado ela quieta, ela ia valer em alguns lugares. Mas se você faz uma ADC para acabar com a discussão, se você perder, ela não vale em lugar nenhum. Tá bom? Esse é o caráter dúplice. Também vimos aqui uma comparação, pessoal, para fins de memorização, né? Olha só, mandado de segurança é remédio constitucional subsidiário. O que que significa isso? Significa que se você não puder fazer um HC ou um habeas data, você pode fazer um mandado de segurança, tá bom? A mesma coisa acontece com a ADC e com a ADI. Se você não puder fazer uma ADC e não puder fazer uma ADI, cabe a DPF. A DPF é subsidiária. Exemplo, as leis municipais que não respeitarem a Constituição Federal são passíveis de ADPF, não são passíveis de ADC e de ADI.
Lembrando também, né, que muito embora um prefeito ele não seja legitimado, e ele não é, ele não faz parte do 44, a lei municipal é possível que ela chegue sim até o STF para questionar ali a sua validade, tá bom? Beleza, carinhas? Vamos lá, olha só. Também vimos um pouco aqui sobre a modulação dos efeitos temporais de uma decisão do controle de constitucionalidade, porque eu estava dizendo que também que existe a força cautelar, né, de uma ADI, de uma ADI, de uma ADO, de uma ADC, de uma DPF. O que é cautelar? Cautelar é que a partir do início, por meio de maioria absoluta, né, o tribunal ele suspende o efeito daquela lei, tá bom? Não precisa esperar acabar o julgamento definitivo, tá bom? Então, a partir de agora, fez a ADC e a ADI, faz uma cautelar, tá bom? Para esse caso, né, essa cautelar, e aí por este motivo, a gente acaba, se ela não surte efeitos, não tem atos administrativos que dela dependam, que vão fluir. Então, a hora que chegar no final do processo, não vai ter tanto problema para resolver. Agora, se você fizer uma ADI contra uma lei e chegar ao julgamento no final e essa lei ser declarada inconstitucional, significa que ela nunca deveria ter existido. Se essa lei nunca deveria ter existido, tudo que aconteceu tem que ser anulado, tá bom? Mas para não ter essa confusão toda, a gente modula os efeitos temporais. Por meio de 2/3, você modula. O que é modular? É a partir de agora, a lei não vale, mas o que aconteceu já aconteceu. Então, para modulação dos efeitos temporais de uma ação do controle de constitucionalidade, nós precisamos da força de 2/3. Agora, para cautelar, precisamos somente de maioria absoluta, pessoal. Tá bom? Lembrando que não é a primeira vez que nós estamos vendo isso. Na verdade, sobre a cautelar é a primeira vez sim, né? Mas não é a última vez que nós veremos, tá bem? Então, a cautelar, desde o início, você já faz com que a lei não surta efeitos e não terá atos administrativos que irão. Não terá atos administrativos que irão ter que ser anulados se a gente já anular, se a gente já suspender os efeitos da lei desde o início, tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando aqui, gente. Também vimos um pouco sobre o sistema global de direitos humanos e o sistema regional. O sistema global, aqui nós temos a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, Secretariado, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Assembleia Geral da ONU e a Corte Internacional de Justiça. Também temos o Conselho Regional de Direitos Humanos. No regional você tem aqui é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bem? Lembrando que você nunca leva o problema para a corte. Primeiro vai até a Comissão Interamericana, depois que vai para a corte. Tá? Começa com a Comissão Interamericana, não começa com a Corte Interamericana. Tá bem? Olha só, então, a Organização dos Estados Americanos. Opa, não está mostrando aqui, né? Olha só, vamos lá. A Organização dos Estados Americanos, ela tem a Comissão e a Corte Interamericana. A Comissão Interamericana, ela recomenda alteração no ordenamento jurídico interno brasileiro e também ela recomenda ali indenizações. A Lei Maria da Penha ela foi criada por uma recomendação da Comissão Interamericana e não pela Corte Interamericana, sim pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi uma recomendação. Se o Brasil não tivesse obedecido, iria acontecer o primeiro informe, o segundo informe, e aí depois a Corte iria julgar o Brasil. Lembrando que é uma decisão que não cabe apelação, é uma decisão inapelável se a corte desse a decisão. Não foi o caso, o Brasil, com a mera recomendação de alteração do ordenamento jurídico, já fez a Lei Maria da Penha. Ela foi criada deste modo, tá bom? Gente, falei um pouquinho também sobre o universalismo cultural, tá bem? Nós temos os universalistas e os relativistas, tá? Isso aqui não vai cair na prova agora, mas a gente tem que aprender, né? O relativismo cultural é a ideia de que os direitos humanos não estão relacionados somente com a ideia do que é certo aqui no Ocidente. E sim, cada região no mundo tem a sua crença daquilo que é correto. Por exemplo, né, usar aquelas argolas no pescoço para ficar com o pescoço compridão. Tem gente aqui no Ocidente que acha que aquilo é mutilar as mulheres, né, que é fazer elas passarem mal, assim como colocar aquele véu, né, dos muçulmanos. E as mulheres de lá, elas acham que aqui no Ocidente é o contrário. Elas acham que aqui, se cortar, tirar as peles, colocar plástico para ter peito grandão, para ter bumbum grandão, isso que é se mutilar. Então, e aí, quem que tá certo? Quem corta o silicone e quem coloca a argola na cabeça? Então, Rafa, eu acho que, então, você acha uma coisa, cada um acha uma coisa, né? Eu acho uma coisa, você acha outra. O que a gente não pode relativizar, pessoal, são os direitos humanos relacionados à integridade humana, né? Então, você não pode ali, no caso relacionado à tortura, tá? Ou a tortura ou a escravidão. Não existe relativização de tortura nem a escravidão. Tá bem, pessoal? Também vimos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Nós temos a primeira dimensão, a segunda dimensão. A declaração não foi assinada em 1945, somente 20 anos depois que criou-se dois pactos. Você tinha interesses aqui, tanto de liberdade, que no caso está conectado com o capitalismo, quanto de igualdade, que está conectado com o socialismo. Então, como ninguém quis assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criou-se ali o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é relacionado mais com a primeira dimensão, de civis e políticos, herança, né? Você tem direito de herança, direito de votar, de ser votado, direito ao patrimônio. E a igualdade é o que? Educação, saúde, cultura, tudo que aquilo que
o pessoal que gosta do socialismo, do comunismo, prega, né? Não, o importante é todo mundo ter educação, ter saúde, né? Ter cultura. Então, essa é a lógica da igualdade. Nota que tudo isso estava aqui, ó. Eles não quiseram assinar. Então, separou, né? Os dois casinhos aqui. Tá bem, gente? Depois eu falei um pouco de tributário, eu falei sobre o valor das alíquotas. As alíquotas são alteradas, né? E o valor da alíquota se altera e, consequentemente, o valor do tributo se altera. Quanto maior for a alíquota, né? Multiplicando o valor do carro pela alíquota, o IPVA vai ser alto. Você pega a base de cálculo, que é o valor do carro, o valor da casa, o valor de mercado, né? O valor da mercadoria. Isso calculado, né? Fazendo vezes aqui esses percentuais, no caso de alíquotas, nós temos um valor diferente do pagamento do imposto, da tributação em si, tá? Então, se a alíquota for zero, inclusive, quanto que você acha que você vai pagar? Você não vai pagar nada, né? A alíquota zero não paga nada. Mas temos alguns também, alguns casos específicos, pessoal, em que o valor da alíquota ele vai ser alterado pelo ato do chefe do Poder Executivo. Não vai precisar passar pelo processo legislativo. Esse processo legislativo aqui, ó, que é um pouco mais demorado, ele não vai acontecer. Por quê? Porque é algo urgente, relacionado com a importação, com a exportação, com a operação financeira dessa importação e dessa importação, dessa importação e dessa exportação. Isso aqui não pode demorar muito. Então você tem que ser algo de imediato para não quebrar, por exemplo, né, a indústria brasileira aqui dentro. Né? Se você comprar muita coisa de fora, você acaba com a produção de mercadorias aqui no Brasil. Então, consequentemente, acaba com o emprego. Então, por isso que às vezes o Estado ele aumenta o valor das taxas para trazer lá de fora. Taxa não, no caso, o imposto de importação. E o imposto de produtos industrializados também. Isso aqui são quatro impostos que podem ser automaticamente, né, elevados ali pelo ato do Poder Executivo para fins de, de controle, né, de política extrafiscal. Não é somente a arrecadação, né, tem a função extrafiscal. Além de arrecadar, que é o fisco, que é o dinheiro dos cofres públicos, você controla a nação. Tá bem lembrando que os tributos são esses, né, pessoal? Contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuição social e empréstimo compulsório. A imunidade de impostos está relacionada somente com os impostos mesmo, imunidade de impostos, né? Nós temos imunidade dos entes federativos, uns para com os outros, no caso, União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas, eles têm imunidade de impostos, entre eles têm imunidade, tá bom? Agora, a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública não tem imunidade de impostos. Outra coisa interessante, pessoal, com relação às revistas, jornais e periódicos, né, tanto quadrinhos quanto conteúdos pornográficos, têm imunidade de impostos, mesmo se for e mesmo que seja em PDFs. Tá bom? Mesmo assim, é possível, né, que nós tenhamos imunidade de impostos. Lembrando aqui, ó, as estatais elas não possuem imunidade de impostos, tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, mostrar não, né? Vou comentar umas coisinhas bem rápidas aqui de ética, tá bem, pessoal? Olha só, de ética, nós tivemos nesse conteúdo aqui um pouco sobre o exercício efetivo da advocacia, que são cinco causas, pelo menos, né? Cinco causas, pelo menos, por ano, para você comprovar efetivamente o serviço da advocacia. A outra questão nós tivemos aqui relacionada com a renúncia, né? Renúncia é quando você não quer mais advogar, e quando você não quer mais advogar, você ainda assim tem que cuidar do processo do seu cliente por pelo menos 10 dias. A renúncia é quando você não vai ficar mais com nada. O subestabelecimento com reserva de poderes, você passa poderes para um advogado fazer uma audiência ou um recurso, por exemplo. Você ainda detém o mandato. O subestabelecimento sem reserva de poderes, você passa poderes para um outro advogado e todos eles você se abstém, você nunca mais vai tocar naquele processo. Inclusive, tem que notificar o cliente, né, quando você vai passar o seu processo para um outro advogado, tá bem? Vimos uma outra questão, né, que tinha lá relacionado com os honorários, né, ocorrendo a existência de honorários advocatícios, contratuais, é, tá, tá. Tá. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Tá bom. É isso aqui, pessoal, é relacionado às verbas, né, dos honorários advocatícios. Eles têm caráter alimentar, né, as verbas alimentícias, então ela tem prioridade no recebimento dos precatórios, tá bom? Quando você for ganhar um processo, a verba que você vai receber de sucumbência é uma verba que está com caráter alimentar. Por ter caráter alimentar, consequentemente, né, tendo caráter alimentar, ela tem prioridade no recebimento dos precatórios que entram no plano de governo para que seja pago para você, tá bom? Bom, era isso daqui, essa questãozinha. O advogado também ele pode juntar aos autos, né, pessoal, o seu contrato de honorários,
tá bem? Isso é possível que ocorra, o advogado deve juntar aos autos o seu contrato de honorários. Assim, eu combinei com o meu cliente e o cliente não está pagando, eu coloco o próprio contrato no processo. Aí o juiz já pega e expede dois precatórios ali, expede, no caso, dois precatórios, um para pagar o cliente e um para me pagar, se for o valor muito alto, né? Senão não precisa de precatório para poder receber. Outra questão que tivemos também foi relacionada a que aos processos disciplinares, né, eles tramitam em sigilo, só não tramitam em sigilo para quem faz parte do processo, obviamente, né? O processo, então, ele instala-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade. E ele é sigiloso, tá bom? Maravilha. Outra coisa, Tribunal de Ética e Disciplina é, pode. Ah, tá. Quem é que suspende preventivamente um advogado se ele faz merda? É o tribunal de onde ele tem a inscrição principal. Tá bem? Agora, o processo ético disciplinar, em regra, ele é feito no conselho seccional em que a infração ocorreu. Então, se você fizer uma merda lá em Tocantins, você será julgado lá em Tocantins, no conselho seccional de lá, no Tribunal de Ética e Disciplina de lá. Agora, se não der tempo de chegar no julgamento definitivo, quem suspende você preventivamente é o Tribunal de Ética do local em que você tem a sua inscrição principal. Tá bem? A outra questão foi sobre os advogados sócios da mesma sociedade não podem representar clientes com interesses opostos, né? Se você e os seus amigos aí formarem uma sociedade de advogados, vocês não podem atuar, por exemplo, numa ação de divórcio, você para o homem e o outro para a mulher, não pode, tá? Isso não somente se for uma sociedade de advogados, se for somente pessoas rachando o valor do aluguel para cobrir os custos, né, e começar na advocacia. Você não pode advogar para clientes com interesses opostos. A outra aqui, deixa eu ver o que que foi. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. É isso, né? A relevância, o vulto, o trabalho, o tempo deve ser levado em consideração. É, é isso aí, honorários, né, sempre com moderação. Outra coisa, com relação à difamação e à injúria, o advogado ele tem a imunidade, ele não tem imunidade com relação ao desacato, né? Com a difamação e com a injúria, ele tem a imunidade sim. E que mais? Eu acho que era só isso aqui. Né? De ética, foi só isso. Para exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Ah, tá. O estagiário, pessoal, ele pode fazer quase tudo. O estagiário ele pode fazer quase tudo o que o estagiário ele pode fazer quase tudo o que um advogado faz, tá bom? Ele só não pode peticionar, no caso, né, sozinho. Ah, agora ele pode juntar, sim, juntar documentos, fazer carga em nome dele mesmo. Daí ele paga anuidade, ele faz o juramento personalíssimo, ele faz quase tudo que o advogado faz. Ele só não pode começar no processo sozinho, tá bom? Beleza? Gente, é isso aí. Foco, força e fé, farra depois de muito estudo. Lembrando que esses conteúdos de ética aqui do finalzinho, pessoal, eles são mais rápidos mesmos, tá? Mas a gente vai trabalhando isso com o passar dos dias. Temos aí também a aulinha de ética, só de ética lá específica, né? Para assistir, que vai ser no domingo de manhã. Foco, força e fé.